O ano de 2024 foi marcado por incertezas e elevada volatilidade nos mercados no mundo todo. E o Brasil não foi exceção, pelo contrário. E diante desse cenário que se desenha, a gente espera um 2025 ainda mais desafiador, com juros em alta no Brasil, nova administração nos Estados Unidos, conflitos geopolíticos latentes e um crescimento global mais fraco. Isso significa que o momento atual exige cautela, diligência e disciplina dos investidores, que devem priorizar a manutenção de carteiras de investimento capazes de equilibrar os objetivos e perfil de cada um com os riscos vigentes do contexto atual, mas sem perder de vista as oportunidades, especialmente quando a gente olha para o longo prazo. Ou seja, não podemos negar que escolher os investimentos certos nesse momento pode ser desafiador. Seja bem-vindo ao Carteira XP do mês de dezembro. Eu sou a Raquel Tsá, estrategista de investimentos do Research da XP, e hoje a gente vai falar sobre a nova carteira do nosso time aqui de Research, a Top Trends, que seleciona os melhores fundos indexados para você investir. Mas antes, vamos entender como esses fundos funcionam e por que eles podem ser uma excelente alternativa para diversificar e otimizar os seus investimentos. Os chamados trends são fundos de investimento indexados, ou seja, eles são atrelados a diferentes índices de mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. A principal diferença entre um fundo indexado e um fundo de investimento comum, aquele que a gente mais conhece, é que eles possuem o que a gente chama de gestão passiva, diferente dos outros que possuem uma gestão ativa. Isso porque, ao invés de tentar superar um índice de mercado por meio da escolha de ativos seguindo uma determinada estratégia, esses fundos indexados, eles replicam o desempenho de índices de referência, como, por exemplo, o Ibovespa ou o S&P 500. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você investe em um fundo passivo que segue o Ibovespa. Se o índice Ibovespa subir 10% em um ano, o seu fundo também deve subir em torno de 10%, menos as taxas, é claro. Simples, vai! Já um fundo de gestão ativa, ele conta com um time de profissionais que estuda o mercado e faz uma seleção dos melhores ativos, na opinião do time, para tentar superar esses índices de mercado. Então, por que investir num fundo passivo? Uma das principais vantagens dos fundos indexados é a diversificação automática. Ao investir em um fundo passivo, por exemplo, que está ligado a um índice de ações, você automaticamente ganha uma diversificação ampla. Ao invés de você comprar ações individuais, você vai estar investindo em uma cesta de ações que compõe esse índice. Isso dilui o risco de estar exposto a uma única empresa ou mesmo a um único setor. Lembrando que a diversificação é conhecida como o único almoço grátis no mundo dos investimentos. Isso porque ela permite que o investidor construa uma carteira que encontre a melhor combinação entre risco e retorno, ou seja, o maior retorno possível diante de um determinado risco ou vice-versa. Mas como? De maneira simplificada, buscando ativos e classes de ativos que se comportem de maneira diferente em cenários específicos. Por exemplo, investimentos em renda variável tendem a sofrer mais em períodos de alta de juros, enquanto a classe da renda fixa tende a ser favorecida nesses mesmos períodos. Misturando um pouco de cada, você tem investimentos que tendem a ganhar e perder em momentos diferentes, uns protegendo, mas com menor retorno, como os títulos de renda fixa pós-fixados, por exemplo, e outros buscando maiores retornos, mas com maior risco, como as ações. E as vantagens da diversificação, elas também se aplicam dentro da mesma classe de ativos. Por exemplo, imagina que você tem ações de uma única empresa na sua parte dos investimentos lá de renda variável, ou de mais de uma empresa, mas todas elas no mesmo setor. Se acontecer uma queda significativa nesse mercado, boa parte do seu patrimônio pode ser impactada. Ou seja, com uma boa diversificação, você pode equilibrar a sua carteira, sem abrir mão do retorno no longo prazo. E fundos indexados, voltamos a eles permitem que você siga essa diversificação por meio de um único veículo. Certo! Além da diversificação, quais as outras vantagens dos fundos indexados? O custo. Como se trata de um fundo de gestão passiva, esse tipo de fundo ele oferece um baixo custo se a gente compara com fundos de gestão ativa, que têm taxas de administração relativamente maiores. Como o gestor não precisa fazer muitas movimentações, nem tomar decisões complexas de alocação, os custos operacionais eles são menores. Isso pode significar mais retorno para o investidor no longo prazo. Segunda vantagem, transparência. Como esses fundos eles seguem um índice, você sabe exatamente onde o seu dinheiro está investido.
Por exemplo, se você investir no Trend Bovespa, você sabe que o seu dinheiro está alocado nas principais empresas da Bolsa Brasileira conforme o peso do índice Bovespa. Ainda, vale destacar a acessibilidade a teses específicas em busca de valorização de um mercado como um todo. Como assim? Digamos que, por exemplo, você está muito otimista com a tese de investimento em ouro. Você pode encontrar um fundo passivo, como o fundo Trend Ouro, que vai investir nessa tese, até quando você achar interessante. Além disso, a acessibilidade também é um destaque nos fundos indexados. Nos fundos da família Trend da XP, você pode começar a investir a partir de R$100. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem a praticidade e a diligência, que também entram como vantagem desses fundos. Seguindo as nossas recomendações da carteira Top Trends, a sua alocação vai refletir as nossas visões para o cenário atual, conforme a nossa visão para alocação, que estão lá refletidas nas nossas carteiras de alocação. Por exemplo, na nossa carteira de dezembro, a gente indica o Trend Inflação entre as nossas recomendações aí de Top Trends. O Trend Inflação está na nossa seleção pelo foco em títulos públicos atrelados ao IPCA, um dos destaques para a nossa alocação recomendada em 2025. Já o Trend Dividendos Brasil é focado em ações brasileiras que se destacam pelo pagamento de dividendos. Isso vai bastante em linha com a nossa visão cautelosa, porém construtiva para a Bolsa Brasileira ao longo do próximo ano, olhando para o longo prazo, respeitando, portanto, o perfil do investidor e o horizonte de investimento. Essa visão prioriza empresas boas pagadoras de caixa e de perfil sólido. E as nossas recomendações no Top Trends não se limitam ao mercado brasileiro. Para investidores com o perfil adequado, a gente recomenda o Trend Bolsa Chinesa, alinhado com a nossa visão positiva para o mercado acionário do país asiático no cenário atual. Por último, vale destacar também o Trend Ouro, que reflete a nossa visão positiva para ativos alternativos como parte de uma carteira de investimentos. Eles guardam uma menor relação com as outras classes de ativos. Esse fundo especificamente, ele oferece exposição ao ouro, um ativo que tende a se destacar em momentos de elevada volatilidade e incerteza global. E agora então a pergunta que não quer calar. Fundos passivos são uma boa opção para você? Se você busca uma maneira simples, de baixo custo e transparente para investir, os fundos de gestão passiva podem ser uma excelente escolha. Eles permitem que você acompanhe o mercado, sem precisar se preocupar em tomar decisões de investimento super complexas. No entanto, é importante estar ciente das limitações e dos riscos, especialmente em momentos de crise. Afinal, não tem nenhuma gestão ativa tomando as decisões de investimento. Ou seja, assim como no mundo das finanças, escolher se e quando investir em fundos passivos vai depender do seu perfil de investidor, do seu momento de vida e dos seus objetivos financeiros. E a nossa carteira Top Trends está aqui para te ajudar. A gente vai atualizar essa carteira mensalmente, conforme a nossa visão para alocação para o momento. Ela está disponível para cliente XP no nosso site de conteúdos, na aba Recomendações. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal para não perder as nossas atualizações de recomendação de investimento. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!